queridos amigos. Que alegria estar com vocês de novo. Parece mentira que mais um mês se passou com tanta velocidade. Estávamos aqui um mês atrás falando dos moços, dos mais velhos, contando um pouco como esse senhor aqui, que nos acompanha já há 10 meses este ano, Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier, nos trouxe essa obra tão bonita. E nós mais uma vez estamos aqui hoje no capítulo 10 para retomar este estudo, hoje num tema que nos enche de curiosidade, de alegria e de felicidade de poder falar sobre ele, que é o perdão. Mas antes de começar, eu vou convidar a todos para uma prece, para um momento de contato com nosso Pai Celestial, com o Mestre Jesus, com o nosso anjo da guarda, com esse amigo querido que Deus colocou em nossa vida desde o momento que a gente reencarnou, que a gente apareceu aqui nesse planeta para nos acompanhar. E assim, elevando esse pensamento e nosso coração a Deus, vamos dizer: Pai, Tu que nos conheces, Tu que sabes tudo sobre nós, Tu que nos amparas quando necessitamos, Tu que nos colocas a provas às vezes para ver quanto já progredimos. Permite, Senhor, que hoje, nesta noite, com esta alegria que sentimos pelo reencontro, por esses momentos de reflexão, de estudo, de análise, permite que esta luz que Tu dispensa sobre todos nós, cada um de nós, todos os que estamos participando hoje desta conversa, mas também cada assistente, cada pessoa que possa estar assistindo com a gente, hoje, ou quem sabe outro dia, todos possamos receber as Tuas bênçãos, o Teu abraço espiritual, amoroso, o Teu carinho. Que cada palavra, que cada reflexão que vamos ver hoje possam permanecer conosco, possam começar a fazer parte do nosso dia a dia, e que tudo aquilo que possamos aprender de novo, que tudo aquilo que possamos relembrar do que já talvez pudéssemos saber, possa se tornar realidade em nossas vidas. Te agradecemos profundamente, Senhor, por esta doutrina de amor que colocaste em nossas mãos para nos guiar por um caminho mais seguro. Te agradecemos por este evangelho que Jesus veio trazer ao mundo como uma luz poderosa, firme e segura para nossas vidas, Senhor. Te agradecemos pela nossa própria vida e pela vida de todas as pessoas que temos ao nosso redor, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros de jornada. E nesse sentimento de agradecimento, iniciamos mais uma tarefa de divulgação da doutrina espírita, através deste canal virtual que o nosso Centro Espírita Leon Denis nos oferece e nos possibilita para chegar cada vez mais e mais a todos os corações que possam nos receber. Obrigado, Senhor. E hoje temos uma companhia muito especial, uma amiga querida que já há um tempo queríamos trazer para a nossa janelinha, que é a nossa querida Elizabeth Barbieri, trabalhadora desta doutrina, conhecida por todos nós, trabalhadora do nosso Centro Espírita, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, desta seara de trabalho árduo. Então, bem-vinda, querida Beth, é uma alegria te ter hoje aqui com a gente. Oi, meus amigos, boa noite, A gente veio aqui, porque aqui a gente está em casa, na verdade nós estamos em casa, muito à vontade, mas sempre é uma alegria, assim, olharmos aqui tantas pessoas amigas que já estão nos acompanhando e que nós queremos abraçar. Obrigado, Alejandro, pelo convite, E a nossa equipe diretiva do CELD aí, que nos oportuniza sempre nesses momentos de trabalho.
Exatamente. O agradecimento é muito maior e a alegria de estar juntos, porque também saber que a gente tem esse suporte, né? Vai o nosso abraço à Claudinha, que está ali atrás nos bastidores, né? Cláudia Verdade. Faria, para quem não conhece, ela é um suporte e tanto para esse trabalho, assim como toda essa equipe do nosso Centro Espírita Leão Denis. E hoje, Beth, nós temos um assunto e tanto para conversar, né? Pois Humberto de então. Campos coloca ali no capítulo 10 um tema que, hoje, conversando com algumas pessoas, onde mandei ali o convite para estar com a gente sobre... O retorno era incrível, Beth, porque as pessoas, perdão, como eu estou precisando, como eu preciso entender um pouco mais sobre isso. Será que existe? Então, ali nas minhas mídias eu coloquei, hoje vamos falar sobre perdão. Vale a pena? É real? É possível? Ainda é possível? Né? Então é um assunto que a todos nós chega de alguma forma. Né? E se a gente pudesse conceptualizar esse perdão, se a gente pudesse dar uma definição disso, é bem amplo, né, Beth? Se a gente pudesse, o que significa perdoar? Né? Qual seria o conceito geral, independente do que nós vamos ver hoje do capítulo que nos conta um pouco Humberto de Campos, como os discípulos de Jesus se viraram ali para poder assimilar a ideia do perdão. Mas, em geral, né, Pois se a é. gente pudesse dizer o que seria o perdão, né, Beth? Em geral, Pois assim. é. Nós temos, assim, várias concepções filosóficas, concepções psicológicas do perdão, e a gente se baliza muito pela concepção de perdão que nós vamos encontrar nas obras basilares da nossa doutrina espírita. Porque a gente lê assim: o perdão é o esquecimento das ofensas. E, às vezes, em uma leitura mais apressada, nós vamos dizer assim, mas isso é impossível. Como é que alguém vai esquecer? Porque a memória é um dos departamentos da mente, como diz Emmanuel, né? Mas, sim, nós temos memórias. Agora, como nós arquivamos essas memórias é que é o diferencial. Né? Então, a proposta do Cristo não é que a gente esqueça o fato, mas é que a gente esqueça o ressentimento que o fato produziu. Perfeito. Então, quando eu lembro do fato sem o ressentimento, eu esqueci a ofensa. É isso que Jesus está propondo. Esqueça as ofensas. Que aí eu vou lembrar, é claro, até para que eu não venha a incidir no mesmo, correr o mesmo perigo, incidir no mesmo erro, eu preciso lembrar. Só que eu não preciso, cada vez que eu penso naquele fato, eu sentir aquela brasa queimando a minha emotividade. Eu não preciso sentir aquele punhal cravado nas carnes da alma. E uma outra definição, assim, conceito, reflexão que a gente pode extrair a respeito do perdão é aquela que está também na questão 887 do Livro dos Espíritos, lá quando Jesus fala na lei de justiça, aliás, quando os Espíritos falam na lei de justiça, amor e caridade, e trazem o ensinamento de Jesus, dizendo que o perdão é um tipo especial de amor, que é o amor aos inimigos. Porque é muito... Nós sempre pensamos assim, Jesus manda amar os inimigos. Como é que eu posso amar um inimigo? E nós vamos compreender lá, tanto da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, quanto da leitura da questão 887 do Livro dos Espíritos, que este amor não é um amor sentimento. Aquele amor que faz bater o nosso coração quando nós estamos na presença de um amigo, de um ser amado, com quem nós temos afinidade. Mas é o amor ágape,
O perdão é o exercício do amor ágape, que nos manda orar pelos que nos perseguem, pelos que nos caluniam, devolver o bem em troca do mal, não perseguir ninguém, esse é o perdão. Esse é essa qualidade de amor ágape, que é o amor-ação que Jesus nos propõe. Então, é uma busca, né, que a gente faz, porque não é pieguismo, às vezes nós achamos que perdoar é você compactuar com o erro. Ah, não, para perdoar eu tenho que fechar os olhos ao erro. E aí nem eu passo pelo processo educativo e nem aquele que errou. Então, E como é interessante isso que tu está dizendo, Beth, para a gente analisar também o pequeno vocabulário, pequena quantidade de vocabulário que a gente tem para definir os matizes, né? Porque se a gente fala esquecer esquecer a ofensa, talvez estaríamos falando no último estágio já de realmente onde a gente apagou da memória aquele disparador que faz a gente lembrar da ofensa, né? Mas, dentro desse processo, entre o momento da ofensa e o esquecimento, nós vivenciamos muitos matizes que, aos poucos, inclusive com alguma prática e com algum exercício, com alguma força de vontade, a gente consegue, muitas vezes, chegar mais próximo desse esquecimento da ofensa. Por exemplo, não repetindo o erro, a ofensa, não, né? Vou contar para o fulano que o outro me fez, quando eu me deito, penso, mas por que ele fez isso comigo? Ou se alguém me chama, você tô triste porque o fulano me fez isso. Essa repetição, né, que a gente faz, às vezes, para se desafogar, está nos afastando desse grau final de esquecimento, porque está reforçando em nós um sentimento que também nem é nosso, porque se a ofensa veio de fora, isso não estava em mim, né? Eu tenho mais condições também de ir eliminando da minha memória, do meu dia a dia, da minha psicosfera, se vamos um pouquinho mais além, dessas imagens que me fizeram mal, que me fizeram sofrer, né? E o mesmo ao contrário, quando eu sou ofensor, né? A Marília diz ali, perdoar é libertador. E é verdade, né? Exatamente. Abre algemas. Exatamente. Isso que tu estás dizendo, a cronificação do sentimento, é um desafio. Porque nós vamos fazendo escolhas de vitalizar aquele processo. Já começa que, às vezes, nós dissemos assim, mas isso eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar. Isso reforça substancialmente todas as tuas forças espirituais, perispirituais, nesse sentido. Exatamente. Aí tu alinha mesmo para não perdoar, tu alinha para reforçar o ressentimento, né? Tudo aquilo que a gente diz que não consegue fazer, a gente acaba se convencendo de que não consegue mesmo. Exatamente. Não, e tu pensa, Beth, que se a gente se coloca na situação de juiz, muitas vezes, né, julgando, porque, bom, se eu sou o que fiz um juízo de valor sobre aquele ato que me causou uma ofensa, eu estou me colocando no lugar de juiz. Não pensando, não lembrando que uma vez eu vou estar do outro lado e que eu vou ser medido pela mesma medida em algum momento, né? Então, também, eu me coloco, às vezes... ou a vitimização também, quantas vezes nos vitimizamos um pouquinho além da conta, e isso reforça essa imagem, essa ligação que depois ficamos muito mais ligados ao ofensor, né, que eu não quero chamar de inimigo, e isso que eu queria comentar contigo, né, também o curto vocabulário que nós temos, porque o inimigo, talvez muitos de nós que estamos aqui, não temos inimigos, o que temos são criaturas que às vezes são adversas em determinadas situações, nem permanentemente, mas não podemos chamar de inimigos. E mais hoje, no estado em que estamos já, né, nesse caminho que a Terra chegou.
dificilmente a gente tem um inimigo como era antes, né? Um inimigo Sim, mortal, um inimigo, né? Isso já temos passado já para outras etapas. Então essa figura do inimigo talvez se é. reduza às vezes a uma mera palavra que a gente não gostou, né? Na verdade, o inimigo é aquele que ainda não é amigo. Hum, Né? Ele exato. ainda não é amigo. E nós temos muitas pessoas que ainda não são amigos. Agora, a questão do perdão, ela vai surgir sempre em decorrência de um fato que fissurou uma expectativa. Isso. Né? A pessoa que é indiferente, que me é indiferente, que não tem relações mais estreitas comigo, ela tem muito pouco espaço para me desapontar. Normalmente, quem me desaponta é alguém que eu gostava muito, que eu amava, ou de quem eu esperava, não é? Que eu tinha expectativa, me desapontou, fez alguma coisa e eu passo, então, a nutrir uma mágoa. Essa mágoa, às vezes, evolui para o ressentimento, naqueles casos mais crônicos, até para o ódio, não é? Quando o perdão não chega em nenhuma destas fases. Então, isso é muito importante. E também a gente precisa perceber essa lição do Boa Nova, ela traz uma questão muito interessante, né, Alejandro? Surge das atividades comunitárias destinadas à sociedade que Jesus fazia. Porque ali começa a dizer que as primeiras pregações em torno do lago, elas, claro, elas suscitaram aquele interesse pelo mestre, principalmente das pessoas que tinham mais necessidades, que tinham mais demanda de esperança. Eram os mais necessitados, aqueles que eram escravizados, aqueles que tinham muito poucas perspectivas e que tu falava num novo reino, as pessoas nem entendiam muito bem o que era. Às vezes elas achavam, a maioria delas, que era um outro conquistador que viria e estabelecer um reino onde eles teriam, quem sabe, os mesmos privilégios daqueles que hoje os espolhavam. Era como a esperança na ascensão de uma caça, ou Isso, de uma. Né? Eles exato. viam uma coisa muito O material, né? que Muito. normalmente hoje, politicamente, a gente vive. Você atinge um patamar e aí você quer submeter aqueles que lá estiveram. Por isso que Allan Kardec escreve aquela belíssima tese em obras póstumas, Liberdade, Igualdade, Fraternidade, dizendo que sem fraternidade não haverá igualdade e não haverá liberdade. Liberdade. Né? Então, mas isto naquela época de Jesus já havia essa expectativa, mas as pessoas se aproximavam e eram curadas, e eram saciadas, e eram cativadas pela visão de um reino que elas nem entendiam muito bem como Não. era, mas que elas sentiam pela onda vibratória que emanava do mestre, que era uma perspectiva que iria felicitá-las. E é claro, a incompreensão de um lado que acolhia, porque tinha expectativas que eram elaboradas a partir das suas vivências, e o outro lado que também olhava tudo aquilo com a desconfiança de que Jesus também queria o poder temporal. Né? Então, isto para nós, trazendo para os nossos dias, é uma lição. Porque às vezes, meus amigos, nós pensamos que o fato de estarmos fazendo o bem não suscita contrariedades. Né? Quantas vezes a gente diz, mas eu não faço mal para ninguém, eu faço todo o bem que posso. E
e estou sempre enfrentando algum problema, sempre tem alguma perseguição, ou espiritual, ou material, sempre tem alguma crise. Então, a trajetória de Jesus nos dá bem essa dimensão, assim. Nós, somos discípulos de um homem que foi para a cruz. Exato. Na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, diz que no céu se vê o símbolo da redenção humana na terra. O símbolo da redenção humana na terra é a cruz. E o perdão é uma crucificação. Com certeza, né? Com certeza. E que interessante ali, como Humberto de Campos coloca, né, Beth? Ele mostra essa multidão, né, com essa esperança, que não compreendia muito bem como ia, que futuro teria tudo aquilo também, né? Mas eles sentiam, né, essa alegria de estar junto de Jesus. Ao mesmo tempo que ele fala dos judeus rigorosos, né? Ele se refere a um grupo também que viu como uma ameaça, né? Como uma ameaça real à estrutura política, econômica, de governo que estava instaurada naquele lugar, né? E aí começam aos poucos a ser provados os discípulos, né? Porque gosto de falar sempre todo mês aqui que a gente pense no privilégio ou na alegria que teriam os discípulos de estar ali ao lado de Jesus e ter para quem consultar tudo, né? Porque eles realmente começaram a ver ali as primeiras agressões, começaram a ver os primeiros atritos, né, entre o que eles estavam, que também estavam aprendendo, porque os discípulos também não tinham o manual completo, né? Eles tinham uma ideia que tinha sido passada por Jesus e eles estavam aprendendo enquanto caminhavam com aquela ideia. E aí começaram os atritos, eles sentiam ofensas para o mestre, né? E eles ficavam muito chateados, muito tristes e inconformados, e muitas vezes revidavam. E aqui onde se tece um pouco essa história do capítulo, nesse revidar, né, a ofensa, né? Mas, Senhor, estão te chamando de inimigo de Deus, de seguidor de Satanás, estão te chamando de tudo um pouco, e a gente não pode permitir isso, né? Eu fico imaginando como eles ficavam aflitos com essa situação. Sim. E a gente contextualiza isso, assim, porque às vezes você fica pensando que perdoar é assumir uma condição inerte diante das coisas. Olha, meus amigos, Jesus transformou o mundo. Então, o grande desafio também é nós entendermos como nos posicionarmos através das palavras, dos pensamentos e das ações. Jesus conjugava tudo isso. Ele diz ali, né? Ali, Humberto de Campos repete as palavras de Jesus de que não se colhe uvas nos espinheiros. Isso tem um convite muito sério para todos nós, para identificarmos o que é que nós podemos esperar de cada um. Modular as nossas expectativas, que é de onde nascem os ressentimentos, as mágoas e as desilusões. Porque muitas vezes nós estamos querendo colher uvas nos espinheiros. Só que Jesus, ele não confrontava os fariseus, os saduceus, enfim, os doutores da lei, mas ele agia. Ele ia buscar falar para aqueles que estavam dispostos a ouvir. Então, longe de ser uma postura passiva, que às vezes a gente assim, não, ai, coitados, eles têm o tempo deles, tem.
mas nós também não buscamos aqueles que estão no tempo. A gente se acomoda. Então, entrar em confronto com aqueles que não querem nos ouvir, jamais. Agora, deixarmos de falar, de apresentar a nossa concepção àqueles que querem nos ouvir, é o que Jesus fazia. Olha, a coisa fechou o tempo lá, ele se erguia, porque não tinha onde repousar a cabeça, né? Jesus não tinha nem que fazer a mala. Exatamente. Né? Ele se levantava e ia buscar outra aldeia. É o que fala ali Humberto de Campos, né? Ele diz, ele administrou bem o problema, né? Mesmo que ali ele tinha hostilidade, ali em Nazaré, quando ele não conseguiu ser ouvido, ele foi para a cidade vizinha, onde ele podia plantar numa terra mais fértil, né? E teve muitos frutos, né? E às vezes a gente se demora querendo falar para quem não nos escuta. De várias formas, né? A gente fica invocado com um companheiro de trabalho que não concorda com a gente, aí a gente já se melindra, e aí a gente já quer sair do trabalho porque o outro não concorda. Em vez de buscar outra aldeia no sentido, não, o fulano A não concorda, mas o fulano B concorda, então vamos seguir trabalhando juntos. Não é? Esta é a questão. E a outra coisa que também me chama muito a atenção nesse texto de Humberto de Campos, Alejandro, Sim. É quando Jesus diz para os discípulos que não será vaidade exigirmos que toda a gente faça da nossa personalidade um elevado conceito? Exatamente. Ele diz, mas vocês acham que todos têm que nos quererem? Por que todo mundo tem que... Por que todo mundo tem que bater palmas para a gente? Exato. É? Mas muitas vezes nós nos omitimos de fazer o que tem que ser feito porque a gente quer jogar para a torcida. Sim. Não é? Sim. Lembrei uma frase... tanto problema assim, porque fulano está falando isso, sabe uma coisa, eu vou ficar na minha. Não é isso que a gente diz muitas vezes? Eu ouvi muito, muito na minha vida dizer assim, as pessoas vivem muitas vezes tristes e frustradas porque elas vivem querendo agradar a plateia, né? Porque sem a aprovação do outro, isso está acontecendo muito nas redes sociais, nas mídias sociais, né? As pessoas vivem para agradar o outro, né? Vivem para ou para impor a sua vontade também, a sua opinião, mas sempre para e se frustram quando não tem os likes, quando não tem o retorno que esperava, a expectativa que tinha daquilo, né? E muitas vezes entram em conflitos quando também o outro não concorda com aquilo que ele pensa. Né? Isso é interessante porque vivemos isso hoje também. É verdade. Sabe que hoje, conversando com o nosso pessoal da livraria, que está voltando para a Feira do Livro, né? Sim. Depois que maravilha, do ano né? passado, né? Com a feira online, a banca 3 da nossa federativa está lá na praça. Vamos estar lá presentes. 67 anos. Incrível, né? 67 edições da feira, nós não faltamos nenhum. A gente tem um misto assim de alegria por estar de volta e também uma pontinha de tristeza, porque dos 90 livreiros da última feira de 2019, apenas 56 conseguiram voltar, não é? Uhum. Mas estamos retomando. E a gente dizia isso assim, que bom estar ali para poder fazer aquele atendimento fraterno através do livro, porque a pessoa chega, ela verte as suas dores, ela traz os seus dissabores e a gente oferta um livro. E às vezes aquilo ali transforma uma vida, não é? Então, isto é a gente buscar as aldeias de cada coração que nos acolhe. Vai ter aquele que vai passar e que não vai nem querer ouvir falar porque é espiritismo, né? Vai ter aquele que vai lá buscar outro tipo de literatura.
mas ali vão estar as aldeias que querem nos ouvir. E às vezes, aí falando do perdão, o quanto, né, de perdão a gente leva, porque alguém disse aqui, o perdão nos felicita primeiro, perdoar faz bem primeiro a nós mesmos, diz a Nina, tá? E é verdade, Nina. O perdão, ele tem um efeito físico. Porque cada vez que nós temos um ressentimento, uma mágoa, nós vamos despejar na nossa corrente sanguínea muita adrenalina, muitos outros elementos que vão complicar a nossa economia circulatória, o nosso aparelho circulatório, o nosso coração, às vezes sobrecarregar até o nosso aparelho respiratório. Tem alergias, diz o nosso querido Dr. Dias da Cruz, que surgem dessas asperezas que nós vamos criando. Então, o perdão tem um efeito físico também. Há muitas doenças que surgem do não perdoar. Há muitos anos eu fui fazer uma visita a uma pessoa muito cara ao meu coração. E a pessoa estava com uma enfermidade grave. E me olhou e disse assim: eu vou morrer, essa doença vai me matar. Eu disse: não diga isso. Primeiro que a gente não morre. Ela disse: não, mas esta minha vida vai se encerrar aqui. Por que tu estás dizendo isso? Porque eu não consigo perdoar. Conversamos, aplicamos passe, deixamos livros. 3 meses depois, houve a desencarnação. Então, nós não estamos falando de coisas simples, não. Tem expectativas muito grandes. Nós temos que aprender a olhar o ser humano como um espírito imortal que ele é. Seja o marido, a esposa, o pai, a mãe, o filho, a filha, é um espírito imortal, tem uma história, uma trajetória. E nem sempre vai atender às nossas expectativas. Perdoar é um ato de amor mesmo, né, Beth? É um ato de amor. Isso, e de doação, né, Alejandro? E a gente só doa aquilo que tem. Esse amor que tu falava hoje, né, que é mais sublime, que não é um amor assim rasinho como a gente às vezes compreende, né? É um amor que ultrapassa um monte de barreiras, as nossas próprias, a nossa própria vaidade, nosso próprio egoísmo, nossa própria essa autoelevação que a gente tenta fazer. Não, mas olha o que ele fez para mim, né? Aí a gente começa a falar eu, porque eu sou bom, porque eu não faço mal para ninguém, porque, né? Por que fez comigo? Então começa por ali, né? Começa a gente a baixar um pouquinho e a se colocar também no mesmo nível e pensar que também a gente é falível e que também podemos não corresponder à expectativa do outro e também ser objeto de estar do outro lado. Isso. Então isso é muito sério. Meus amigos, nós não estamos falando aqui de sermos condescendentes com o erro. Com certeza. Está muito longe disso, né? Muitos de nós aqui somos pais, mães, e nós não condescendemos, pelo menos não devemos condescender com os erros dos nossos filhos. Claro. Muitos de nós aqui trabalhamos profissionalmente. Alguns temos subordinados aos nossos cuidados. Também não podemos condescender com o erro. Muitas vezes temos que tomar decisões que são duras. O que é que nós estamos dizendo aqui não envolve o coração nisso. Se eu for chamar o meu filho ou a minha filha às falas, coloque as coisas tais como elas são. Não preciso ficar com raiva do meu filho.
Se eu for falar com alguém que é meu liderado, vamos fazer avaliação do trabalho, onde que houve o problema, onde que houve o erro, mas eu não preciso ficar com raiva, com mágoa da pessoa. Né? Muitas vezes tem que afastar alguém do trabalho, tem que afastar, porque às vezes a pessoa não está. Mas eu não preciso ficar com ódio dele, perseguindo. Tomara que você dê mal em todo lugar. Não. Tem uma frase aqui, ó, Alejandro, que eu achei fantástica, que diz assim, ó, é necessário, em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário. Ah, sim. Quando Simão Pedro diz para Jesus, né? Mas a gente tem que ser áspero às vezes, né? Às vezes a gente tem que ser. Isso. Mas é também imprescindível que não se perca tempo. Que não se perca tempo. Isso eu achei ótimo, a colocação de Humberto de Campos, né? Porque nesse perder tempo a gente pode realmente estar falhando muito e perdendo oportunidades, muitas vezes, né? Ali quando ele diz assim, devemos ter sim a aprovação legítima da nossa consciência, né? Porque ele pergunta, né, nessa inquietação dos seus discípulos mas mestre, eles estão fazendo isso contra você, contra a sua ideia, mas estão te ofendendo, né? E ele diz assim, calma, vocês já conseguiram instaurar dentro do seu próprio espírito o reino de Deus? Vocês já estão em paz com a consciência ao ponto de que aquilo que vem de fora passe batido, porque vocês já têm essa estrutura pronta dentro, que é o mais difícil, né, Beth? Se a gente conseguisse, né, nesta encarnação, nesta oportunidade que nós temos, ir instaurando e construindo essas estruturas sólidas que vão transformar o nosso espírito, sim, para um comportamento muito mais adequado com relação à ofensa, né? Como receber a ofensa, como tu dizias, não perder tempo, buscar um caminho onde sim eu possa ser bem acolhido, e se aquele ainda não está em condições de me ouvir ou de estar... Bom, né? Tem outros que sim. Sabe que a gente trabalha na área de liderança, né? Nosso programa de formação de lideranças da Félix. E no capítulo de desenvolvimento pessoal da liderança, a gente trabalha os princípios da liderança que nós intitulamos o coração do líder. E dentre os princípios do coração do líder está o perdão. É impossível liderar se você não souber perdoar. Por quê? Porque liderar é influenciar pessoas a trabalhar com entusiasmo, inspirando confiança, pela força do caráter e do amor, ágape. Então, você tem uma equipe de 20 pessoas, às vezes de 100, como nós temos na vice-presidência de unificação da Félix. Você precisa dar feedback, você precisa orientar, você precisa realinhar, e você precisa manter as pessoas trabalhando por um objetivo comum. Não aquilo que cada um quer, aquilo que a instituição precisa, aquilo que a rede federativa estabeleceu como objetivo. Então, tem momentos difíceis, que você funciona como educador, você tem que chamar as pessoas, dar feedback, as pessoas não gostam, né? Mas é como diz ali, tem horas que vão nos chamar como chamavam Jesus, servo de Satanás. Por quê? Porque a gente vem fazer uma intervenção cirúrgica em alguns processos. E aí acho lindo quando Jesus diz que o melhor exemplo é o trabalho. Trabalho é toda atividade útil, diziam os Espíritos. Então, quando eu estou trabalhando, eu tenho que sempre perguntar qual é a utilidade disso que eu estou fazendo. Porque se eu estou fechando os olhos
para o erro, para dizer que eu perdoei, isso não é útil nem para mim, nem para os outros, nem para a comunidade. Não é? Então, seguir Jesus é uma complexidade bonita. Não é fácil. Não é fichinha, gente. Seguir Jesus vai nos tornando fortes, porque é um exercício de força moral, de luta contra o vício. Tem coisas que nós estamos habituados a fazer milenarmente. E quando você contrapõe isso com as lições de Jesus, e fica muito fácil, desconfie. Que interessante, Beth. Muito oportuno isso. Eu estava pensando também aqui, Beth, que o exercício do perdão, o exercício desse processo de construção do perdão, também está muito ligado à empatia. Porque quando eu analiso a ofensa, ou analiso, né, se eu conseguisse me colocar no lugar do outro para entender qual foi a expectativa frustrada que ele teve, né, e colocar um pouquinho, né, sem perder a objetividade, né, como tu dizias hoje, né, quando a gente se coloca muito subjetivo nas situações, a gente alimenta sentimentos de raiva, de mágoa, de ódio. Eu estava pensando, te ouvindo e pensando, os latinos somos muito assim, né? Somos muito subjetivos, somos muito pele. Viscerais. Viscera. Então, eu penso como uruguaio, né? Que nós lá somos meio faca na bota, né? Mas a gente tem essa sangue charrua, né? Que eu sempre falo aqui. Mas isso é, como tu falaste, milenar, né? Hoje somos o produto de uma sequência, né, de idas e vindas, construindo, às vezes, de forma equivocada, essa personalidade que hoje a gente tem a alegria de ter aqui para poder conversar e poder dizer, bom, como é que eu posso melhorar esse vício milenar? Como é que eu posso, né, esse sangue quente, muitas vezes me colocando no lugar do outro e pensando como se eu estivesse ali do outro lado, como eu teria recebido determinada situação que provocou esse atrito e essa incompreensão. Claro que a gente, estudando em forma aqui tranquila, tomando um chimarrão e teoricamente conversando nesta amizade toda, é muito fácil de analisar isso, né? O problema é na hora, né? O problema é no momento do atrito, ter essa consciência e essa tranquilidade, né? Eu acho que a gente consegue um dia, né, Beth? O que tu acha? Eu acho que nós já conseguimos muito, né? Isso é outro processo, assim. A virtude, ela se estabelece cada vez, isso está lá em O Livro dos Espíritos, né? Que definição se pode dar da virtude? É toda vez que você consegue sobrepujar o mal. Então, tem dias que eu vou conseguir perdoar, tem dias que eu não vou. Tem dias que eu vou ter paciência, outros não. Então, a gente superficialmente, inadvertidamente, diz assim, se perdeu a paciência porque não tinha. Não. Virtude se constrói gota a gota. Toda vez que eu sou capaz de vencer a impaciência, eu estou sendo paciente. Toda vez que eu sou capaz de olhar um determinado fato sem deixar que a mágoa se cronifique, eu estou aprendendo a perdoar, né? Então, a gente já tem muito dessa trajetória. E é claro que eu, por exemplo, olho assim em volta e vou perguntar, mas o que aconteceu de grave comigo assim nessa vida que eu não tenha condições de perdoar? Muito poucas coisas, eu acho que até nem tem. Mas eu talvez ainda não tenha sido defrontado por aquele minuto que a Joana de Ângeles fala, que a gente trabalha uma reencarnação inteira para enfrentar um instante. Aquele é definitivo. Talvez ele ainda não tenha chegado para nós, não é? Mas ele vai chegar. Ele vai chegar. Então, tem uma recomendação aqui no texto de Jesus que é muito clara. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Se nós nos dedicarmos
a trabalhar pelo bem, porque a gente é bem acomodado. Às vezes a gente trabalha pelo bem acomodado. Né? A coisa apertou um pouquinho, eu já escapo. Ah, não tenho tempo. Ah, estou muito cansado. E aí a gente vai abrindo espaço para se envolver com as outras questões. Aí a gente fica olhando para o outro, controlando o que o outro faz, e o outro nos desaponta. Porque, afinal de contas, o compromisso do outro é com ele, não é com a gente. Então, às vezes, ele nos desaponta e nem sabe. Nem tem ideia. Mas como eu estou trabalhando pelo bem acomodado, eu abro muito espaço mental, abro muito espaço de tempo para me ocupar com essas coisas. Aí vou discutir nas aldeias que não querem me ouvir, porque lá no Facebook o fulano falou isso, aquilo, aquele outro, e eu não concordo, aí eu entro lá e respondo, aí ele fica bravo e me retruca, daqui a pouco está todo mundo brigando. Não é? Não demora muito, está todo mundo brigando. Não demora muito, está todo mundo brigando. Tá? Eu uma vez coloquei assim no Facebook, meus amigos, eu vou postar determinadas questões, normalmente posto muita coisa das obras básicas e tal. E vou dizer uma coisa para vocês. Aqui o meu Facebook é a sala da minha casa. Entra quem se comporta. Se porventura não se comportar, vai ter a porta fechada. Deu-se um silêncio, até hoje não deu problema, vamos ver, né? Tu tá conseguindo manter ali. Sim, gente, porque assim, ó, tu quer falar o que quer, fala na tua página, no teu perfil, sem problema, eu não vou ir lá te contestar. Né? Agora, deixa que aquilo que eu postar ali seja para as aldeias que queiram me ouvir, que tirem algum proveito, que façam algum comentário que seja enobrecedor para mim e para os outros que vão ouvir. Ah? Então, essas questões aqui que Jesus fala, trabalha pelo bem, é alguma coisa que nós precisamos fazer. Porque se nós trabalharmos pelo bem, a nossa necessidade de perdão vai diminuir sensivelmente. Porque aí, quando a gente está fazendo um trabalho, né, Alejandro, útil, a gente tem tanta expectativa a respeito do trabalho que nós estamos fazendo, e nem dá tempo da gente ter expectativa em relação aos outros. Porque Exatamente. As que temos em relação a nós já são. Tá? Porque seguidamente a gente tem que andar se mudando de aldeia, como Jesus fazia. Tá? É o foco, né, Beth? O foco que não me permite me distrair com outra coisa. Ali Jesus diz assim, ali no texto de Humberto de Campos, diz assim, nunca perder de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com espontaneidade de coração. Né? Então, é interessante isso, que força que tem o trabalho, né? Que força que tem o emprego da energia para um produto positivo, real, né? É transformador, e é um escudo também, né? É um escudo contra tudo aquilo que possa querer interferir, porque a gente está focado numa coisa, está focado num trabalho, numa situação, então todo o resto fica aleatório, parece que perde importância, né? Se a gente hoje pudesse sair daqui hoje pensando, nossa, eu vou me concentrar no trabalho, sei lá, mínimo que seja, né? No bem, um trabalho no bem, um trabalho que possa ser bem para mim, para bem para os outros, certamente diminuiria, como tu disse hoje, a quantidade de questões negativas e aumentaria a nossa capacidade também de perdoar, de compreender o outro quando ele não entende o que eu estou fazendo. Isso é incrível. Aqui, ó. O Cláudio diz que amei escutar que o Facebook é a sala da minha casa, mas não é, Cláudio. Né? Exatamente. Não é a sala da tua casa. Exatamente. Nossa. A sala da tua casa
São bem-vindos aqueles que comungam contigo, que querem se associar. Não é? Ah, não, mas está lá nas redes, coloca ali. Não. Vamos nos respeitar, não é? A gente Exatamente. respeita todos, então vamos nos respeitar. Até ali Alejandro? Diga, diga. Não, por favor. Não, que até ali, nessas mídias que parecem tão superficiais e tão efêmeras e tão pouco responsáveis, existe uma questão de respeito e existe uma questão de responsabilidade pelo que a gente também coloca ali, né? Então, mais se é a casa do outro, né? Perfil da Beth, tá ali a fotinho dele, é a porta da casa dela, exatamente. Se eu tô batendo para entrar, tenho que ser com respeito, né? Com certeza. Uma questão aqui que a gente gostaria de trabalhar um pouquinho. Uhum. Jesus fala em administração de conflitos aqui, né? Ele é muito atual, Aliás, né? Humberto de Campos, né, fala Muito atual. que na viagem o mestre de Nazaré teve muitas dificuldades em administrar bem os conflitos. Aí, preste atenção nessa expressão. Abandonando os lugares onde seria estéril pregar a sua boa nova. E detendo-se em cidades vizinhas onde foi mais bem acolhido. Essa leitura ligeira, ela nos traz a seguinte ideia, mas a gente sabe que Humberto de Campos era um expoente da Academia Brasileira de Letras. E que ele recolheu todas essas notícias dos anais da espiritualidade. Então, a gente precisa ver esses textos da Boa Nova como um alargamento das parábolas. E a parábola, ela tem significados bem mais profundos do que a imagem traz. Então, Jesus abandonava os lugares onde onde seria estéril pregar a sua boa nova, detendo-se em cidades vizinhas onde foi mais bem acolhido. A gente olha esse quadro, não. Jesus não era ouvido aqui, havia confusão, ele levantava e ia embora e ia pregar noutra cidade, onde era melhor escutado. Administrar conflitos, ele está dando... Meus amigos, quando nós queremos administrar conflitos, a gente não pode bater nas teclas que geram o conflito. Nós precisamos encontrar recursos para sermos ouvidos. Essa imagem é belíssima. Porque às vezes nós, líderes, trabalhadores de equipes de centros espíritas, líderes de unificação, presidentes de casa, diretores de equipes, às vezes nós estamos querendo apagar incêndio com gasolina, não é esse ditado que a gente diz? Sim, sim. Existe um conflito e nós estamos acicatando o conflito. Ou seja, nós estamos pregando na cidade onde é estéril. Quando nós podemos encontrar N elementos que correspondem às cidades vizinhas, ou seja, assuntos, métodos que nos ajudem a administrar. Porque se a gente for ler isso aí assim, literal, vamos dizer assim, não, deu uma confusão aqui, eu junto as trouxas e vou embora. Vou para outro lugar. Tá? Aí eu fico andando de centro espírita em centro espírita, porque as dificuldades são minhas, não é do centro. Levo elas comigo. Levo elas comigo. Chega lá, daqui a pouco eu estou metido na mesma confusão. Aí o que eu faço? Junto as trouxas e vou embora? Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está usando essa imagem
Porque também não era assim, Jesus saía do lugar, ia para outro e achava uma tranquilidade. Não, às vezes era pior ainda. O que ele está dizendo é que nós precisamos perseverar na divulgação do seu evangelho, muito mais por atos do que por palavras. Então, às vezes, administrar o conflito em zona estéril é testemunhar pelo trabalho, pela perseverança, pela busca de bons argumentos. E aí, só perdoando. Porque Só se eu me perdoando. ressinto, não tenho como fazer diferente. Exatamente. Né? Então, é mais necessário e urgente o perdão, né? E ele diz ali, já estamos quase nos encaminhando para o final, Beth, e eu queria ressaltar também que Jesus ali diz que o perdão não exclui a vigilância, né? Que a gente, sim, se coloque na situação de compreensão e tente perdoar realmente a ofensa, mas que a gente esteja atento, vigilante, não sendo, como tu dizias hoje, não conivente com o erro, né? Não abrindo brechas para que isso possa acontecer, tentando analisar em que a gente pode melhorar, se melhorar. E outra coisa que também me chamou muito a atenção, que eu não queria deixar de comentar contigo, Beth, é que a gente, ali também, em algum momento do texto, ele fala para os discípulos, não importa se o outro se arrependeu ou não. Mas eu tenho que esperar, mestre, que o outro se arrependa para eu perdoar? Se ele me mostra que ele se arrependeu, eu vou perdoar. E ele diz, não, porque o perdão é um processo interno teu, que vai te libertar, como dizia a Nina hoje. Então, te liberta tu dessas amarras, segue teu trabalho em frente, não importa se o outro ainda segue pensando do mesmo jeito, se ainda tem as mesmas expectativas que tu não estás correspondendo, né? Então, além de ser um texto tão rico, ele nos ajuda muito a colocar em prática, que é o objetivo que a gente tem também com esse trabalho, é deixar uma sementinha, né, no coração de cada uma das pessoas que estão nos vendo, de que hoje, quando vamos dormir, possamos sonhar coisas boas e, quem sabe, nos reencontrarmos para seguir conversando essas coisas, né, Beth? É E poder pensar, não, amanhã é outro dia, e amanhã eu posso acordar melhor, eu posso acordar com esse entendimento de que sim, de que o perdão é necessário e urgente para nossas vidas, né, Beth? É verdade. A gente não pode esquecer que o perdão foi consagrado no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles terão misericórdia. A virtude dos misericordiosos, como diz o nosso querido Sérgio Lopes, tem o código do monte, que Do é o perdão. monte. É o perdão. É a Exatamente. virtude dos misericordiosos, é o perdão. E um elemento que vai nos acompanhar para sempre. É por isso que Jesus recomendou. Pedro, perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Hoje é barbada fazer essa conta com a calculadora, gente. Naquela época era De cabeça. impossível. Ia para Era areia. impossível, né? Por isso que Jesus lançou um número aí que não teria como ser calculado, para não dizer perdoa sempre. Sempre, sempre, sempre. Hoje não deu, amanhã a gente se esforça, né? E vai fazer isso. Porque também a gente diz que a gente acaba esquecendo a ofensa, acaba olhando o outro, tirando o erro da frente. E um dia, lá no longe dos tempos, com certeza alguém vai te perguntar assim, tu lembras aquele dia que eu te disse isso, te magoei, e a gente vai pensar e vai dizer, não lembro. Não lembro mesmo. Mesmo. Né? Que felicidade que é isso, né? Felicidade, né? Porque com certeza eu já preenchi esse espaço na minha mente, na minha emotividade, com outros contextos. Não é? E não é outra coisa senão aquilo que a reencarnação faz conosco. A reencarnação é o perdão divino às nossas faltas.
E como ela vem acompanhada da lei de causa e efeito, que diz que nós somos responsáveis por colhermos aquilo que plantamos, o perdão não pressupõe que nós nos omitamos no processo de educação coletiva da humanidade. Exato. Nós precisamos responder pelas nossas faltas. Exatamente. É a lei divina que diz isso, né? Exatamente. E às vezes a gente não precisa nem cobrar, porque a própria criatura, na sua consciência, ela vai se cobrar. Mais cedo ou mais tarde, né? E eu queria aproveitar, bom, primeiro te agradecer muito, Beth, e queria pedir perdão a todos os nossos participantes que estão aí escrevendo, que sempre eu nomeio um por um, porque a gente tem uma fidelização aqui desses amigos que estão sempre com a gente, e hoje eu não quis perder nem um segundo dessa alegria da informação que a gente está aqui conversando com a Beth. Eu não quis perder nenhum raciocínio em conjunto aqui para que a gente possa levar tudo de melhor, né, para essa fim de noite aqui. Então, sintam-se abraçados, meus queridos amigos, todos os que estão nessa lista, que comentaram, que falaram. Vai ser até para esse próximo mês. E eu vou pedir para a Beth nos conduzir no final da nossa atividade de hoje com uma oração. Tá? Desejando a todos uma boa noite e alegria sempre de estar juntos. Então, meus amigos, também aprendendo muito com cada um de vocês, fiquei atenta, lendo ali, cada frase inspiradora vinda do coração de cada um. E é por isso que agora nós queremos juntos agradecer a Deus. É tão bom nos sentirmos filhos do Senhor de todos os mundos e sabermos que a nossa trajetória tem uma destinação final e fatal, que é nos reunirmos a Ele e podermos um dia, como Cristos em potencial que somos, dizermos como Jesus: o Cristo de Deus nos afiançou, eu e o Pai somos um. Tal como aquelas multidões que acompanhavam Jesus em torno do lago, nós ainda não temos dimensão do que seja ser um para com Deus, ser um com Deus. Não temos, é claro, a compreensão profunda desta realidade da unidade com Deus. Mas quando lemos as palavras do apóstolo Paulo nos dizendo isto em O Livro dos Espíritos, Senhor, a emoção que nos toma o coração faz com que saibamos que esta é a meta que devemos perseguir, que esse é o objetivo de todos nós como humanidade. Como aquelas criaturas simples da Judéia, da Galileia, sentiam no imo das suas almas quando te ouviam falar do reino de Deus. Então, ajuda-nos a implantarmos o reino no íntimo dos nossos corações. Que a pergunta que fizeste a Felipe todos os dias ressoe na cripta das nossas almas, convidando-nos a nos tornarmos criaturas que trabalhem pelo bem, que esqueçam o mal, que perdoem, que saibam pedir perdão. Então, nesse momento, queridos, nos sintamos na grande caravana que marcha ao encontro da unidade com Deus, que segue os passos luminosos de Jesus, que se deixam como
a mulher hemorroísa penetrarem-se da sua atmosfera, curando as nossas dores, afagando-nos, renovando-nos as forças, robustecendo a nossa fé. Esta grande caravana que vai pelos caminhos, pouco a pouco, reunindo os filhos de Deus e que um dia abarcará a humanidade inteira. Dá-nos, Jesus, esta visão para que os nossos corações se aqueçam neste fogo sagrado do teu Evangelho. Se banhe na luz redentora da Boa Nova e assim nos sintamos acolhidos no teu regaço, amigo e irmão. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Beth. Será até uma próxima. Até, meus amigos.